Sobre a nuvem de glória, vem Senhor, sobre a nuvem de glória, vem Jesus, vem Senhor. Quero mais de ti, quero mais de ti. Quero correr para os teus braços, quero correr para ti. Quero declarar o meu amor por ti. Quero correr para ti, quero viver para ti, quero te louvar e dizer: preciso de ti, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem nos tocar, vem nos abraçar. Vem, Senhor, nos esquentar. Vem, vem, Senhor Jesus. Ere cantararabá, suriere cantararabá. Ere barabarabaraia, suriere cantararabá, soro conorehai. Ora cantare la roba scurendere, correndere, correndere, li canto lo bajasto con deviari, in de canto stato corre basciuriendere, canta la roba scuro, correndere. Estamos entregues a ti. Aleluia, xarabacanta, lalava, soria, mereco, mereco, vem sobre a nuvem de glória, sentado num cavalo branco, a coroa sobre sua cabeça, suas vestes brancas salpicadas de sangue. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei xere cantara la dava xuriendere corendere andere corendara sore, Rei xarabacandara lava. Quero subir no alto monte, quero subir no alto monte, levantar as minhas mãos, erguer os meus braços ao alto e dizer: eu te amo, Jesus, eu te amo. O Senhor está neste lugar, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, infinitamente mais do que pedimos.
O Senhor, Ele está neste lugar, Ele manifesta a Tua glória, Ele manifesta a Tua presença. O Senhor está aqui neste lugar, o Espírito de Deus está entre nós, operando em nossos corações. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Deus, neste tempo, Senhor Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua santa presença em nosso meio. Eu creio, Pai, no poder do Teu Espírito Santo, que sem o Teu Espírito Santo, Pai, Senhor Deus, não somos nada, não podemos nada, e que Teu Espírito traz revelação aos nossos corações, traz revelação para a nossa vida, que venha nos edificar e venha nos abençoar nesta tarde, em nome de Jesus. Aleluia, amém. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, o título começa assim, o sinal do fim dos tempos. Vamos ler Mateus 24 a partir do versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, sairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo com testemunho a todas as nações, então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam o que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia! E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos,
de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vá lá para Mateus capítulo 25, aí onde você está, a partir do versículo 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam com herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como um estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Até aí, amém. Mateus capítulo 24, no Evangelho de Jesus, diz assim, que Jesus, saindo do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. Eu posso te dizer que aqui era o templo de Deus, onde Jesus tinha acabado de sair, acabado de pregar e acabado de ensinar, mas nós não estamos falando do templo da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor somos nós. Aqui Jesus está falando a respeito dos finais dos tempos, e hoje eu quero falar a respeito disso, que quão terríveis coisas nos têm chegado ao nosso ouvido, aos nossos olhos, quando você vê um jornal, ou quando você pega um jornal de papel, se você espremer, sai sangue de tantas notícias ruins, tragédias e coisas horríveis e tremendas que têm acontecido nesses dias. É tempo de se pregar o final dos tempos. É tempo de a igreja se levantar para pregar exatamente o que está acontecendo. Porque nós, como cristãos, não devemos estar desapercebidos ou leigo a respeito desses assuntos, porque os finais dos tempos têm se cumprido, a palavra de Deus tem se cumprido, e Jesus, há 2000 anos atrás, ele já tinha falado sobre isso, ele já tinha falado a respeito dos finais dos tempos. E eu posso levar você até a 1945, onde se ouve a Segunda Guerra Mundial. Aqui ele fala que haverá nação contra nação, reino contra reino, e essa palavra já havia escrito, já havia se dito. E quando eu posso te dizer que os judeus da Segunda Guerra Mundial, quantos judeus morreram na Segunda Guerra Mundial em 1945? Homens de Deus, judeus de Jerusalém, da Cidade Santa. Foi levantado um homem que eles pensavam que fosse até o anticristo, mas eu posso afirmar que Hitler não é o anticristo, porque o anticristo ainda há de vir. Mas para muitos evangélicos cristãos daquela época, pensaram que já era o final dos tempos. E até quando Jesus fala aqui que não passará essa geração antes que tudo isso aconteça, mas para Deus um dia pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser um dia para Deus. O que nós podemos aprender é que chega aos nossos ouvidos, é que entra um rapaz numa escola e mata algumas dezenas de crianças, entra outra pessoa no cinema e mata algumas pessoas aleatoriamente. Em várias partes do mundo,
nos Estados Unidos, no Japão, aqui no Brasil mais recentemente, nós temos ouvido tragédias e catástrofes acontecendo em vários lugares, como a tragédia do Rio de Janeiro, como o terremoto no Japão, e tantas coisas que têm acontecido, e a palavra de Deus, a palavra é profética. E em Mateus capítulo 24, mais claro do que isso, que o próprio Jesus, como profeta para nós, diz a respeito das coisas que iam acontecer no final dos tempos. E ele dá um alerta para os seus discípulos, quando ele está falando isso, para que nós podemos ser sóbrios e vigiantes, e para que nós possamos estar atentos às coisas que hão de vir e às coisas que hão de acontecer. Eu posso te dizer que uma pessoa pergunta para mim, pergunta para você, você tem ouvido as notícias? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e quantas tragédias têm acontecido no mundo? E você acaba concordando, mas a palavra de Deus diz que isso ainda é só o princípio das dores. Isso é somente o princípio das dores. Olha só o que diz, no capítulo 24, no versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No versículo 14 diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunhos a todas as nações, então virá o fim. Ainda não é o fim, porque o evangelho será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo. Deus está dando a chance para que a pessoa se arrependa, se converta. Mas como nós podemos, como cristãos, falar para uma pessoa, para uma mãe, para um pai que perdeu seu filho inocentemente? Como nós podemos chegar a essas pessoas que quando você vai num velório e fala, aquela pessoa era tão nova e ela morreu, e você fala assim, a pessoa acaba te questionando, ela te conhece porque você é evangélico, e ela acaba te perguntando, por que isso sucedeu? Por que isso aconteceu? Pela divina misericórdia de Deus, pela divina misericórdia de Deus, Ele fala que esses dias seriam abreviados por causa dos eleitos, que somos nós, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Se esses dias não tivessem sido abreviados, maior seriam as dores e as catástrofes. Mas por causa dos eleitos, os dias têm que ser abreviados. E eu posso te dizer que em breve o Senhor voltará. O Senhor Jesus voltará. No capítulo 25 de Mateus, no versículo 31, quando ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, a sentar-se-á em seu trono da glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à direita e os bodes às esquerdas. É tempo de nós nos convertermos, nos arrependermos, de pregar o Evangelho. O que nós podemos fazer a respeito dos finais dos tempos? A pergunta é, o que nós podemos fazer a respeito do final dos tempos? Sabe, você tem ouvido tantas desgraças e tantas notícias ruins, e nós ficamos de braços cruzados, a igreja tem ficado de braços cruzados. Eu posso te dizer que pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês, a cada lugar, a cada instante, algum lugar desse Brasil, algum lugar desse mundo, é aberta uma igreja do Evangelho do Senhor. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Mas é tempo de a igreja se voltar para o arrependimento verdadeiro e proclamar um jejum santo, uma nação santa, de a igreja se manifestar como corpo de Cristo, não como corpo de religiosidade, porque você é da Universal, porque você é da Batista, porque você é de outra igreja, mas todos nós somos um só corpo em Cristo Jesus, e é tempo de a igreja se levantar, não como uma igreja dividida, mas como o único corpo de Cristo, e proclamar entre todas as nações que o Senhor Jesus é a única salvação para nossas vidas, e que esse mundo tem sido corrompido, esse mundo tem sido pervertido por causa dos evangélicos. Como assim por causa dos evangélicos? Porque nós somos passivos, nós estamos aceitando a passividade. O diabo, ele trabalha organizadamente, ele coloca demônios, ele coloca potestades das trevas
em cada região, em cada rua, em cada esquina, em cada cidade, em cada estado. Eu posso dizer para você que o diabo tem operado entre as nações, o Satanás, o Lúcifer, tem operado entre as nações, ele tem dado ordem aos demônios para destruir aqueles lugares, e Deus permite que esses lugares sejam destruídos para que o povo tenha que olhar para o Senhor para o arrependimento. Enquanto o povo de Deus, enquanto as pessoas não olham para Deus, aceitam isso passivamente, a palavra de Deus é tão clara que isso há de se cumprir e não tem como reverter, porque é a palavra de Deus. O que nós devemos fazer é orar pelos nossos governantes, orar pela nossa cidade, orar pela nossa família, orar por nossas vidas, para que o Evangelho seja pregado, para que as pessoas possam se arrepender. Sabe, quando alguém fala assim, mais recentemente, vamos abordar um assunto recente, quando alguém fala assim para você: olha, você viu aquela notícia que um rapaz entrou na escola e matou algumas dezenas de crianças? E você falou de diversos assuntos, você falou de várias coisas, você concordou com aquilo, mas você não chegou para aquela pessoa que te deu aquela notícia ruim e falou assim: você já ouviu falar de Deus misericordioso? Sabe como é difícil alguém chegar para você e falar assim: William, eu orei tanto, e meu filho morreu, meu filho faleceu, nasceu com uma doença. Como pode Deus ser misericordioso e meu filho nascer com uma doença, ou vier a morrer, e alguém chega para você e você não sabe o que falar? Como é difícil essas coisas. Mas o que Deus nos ensina é a divina misericórdia dele. Olha o que diz em Mateus 24:32, aprendam a lição da figueira. Ele está ensinando aos discípulos: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, sabem que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha só, ele fala também que o sol se escurecerá. Os cientistas têm mais recentemente têm pesquisado. Os cientistas, muitos deles, vários deles cientistas, são ateus, não acreditam em Deus, mas o que a Bíblia já está escrevendo, o que a Bíblia já diz, eles estão descobrindo agora, mas o que já está escrito há 2000 anos atrás, que Jesus já disse, está acontecendo nos dias de hoje. E eu quero te falar que recentemente houve uma explosão no Sol e foi fotografado lá pelo telescópio. Eu não me lembro se o nome do telescópio era Hubble, não sei exatamente, o nome parecido com esse. Mas que houve uma explosão no Sol. Eu quero te dizer para você que o Sol que ilumina a Terra, o Sol que ilumina esse universo, essa galáxia ao qual nós vivemos, Deus, Ele é o Senhor do universo. E a Bíblia diz que o Sol se escurecerá no versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o Sol escurecerá. O Sol só tem uma forma de se escurecer. Haverá uma explosão cósmica. O Sol vai desaparecer. O Sol vai escurecer. A Lua não dará sua luz, porque para a Lua dar a luz ela precisa do Sol. E aqui diz que as estrelas cairão do céu e os poderes terrestres serão abalados. Para que tudo isso aconteça, para que todo mundo veja o poder de Deus, a palavra de Deus se cumprindo. Eu quero ter ousadia, eu quero ter autoridade para pregar o final dos tempos. O que diz Mateus 24. Sabe como eu não quero fugir do assunto? É quando aquela pessoa que está com tanta dificuldade e tantas notícias ruins, com tanto negativismo, e você está vendo nos dias de hoje que tem que se levantado nação contra nação, guerra contra levantado guerras. Eu digo para você que em 1945, que houve a Segunda Guerra Mundial, eles pensaram a mesma coisa. Mas será que nós estamos pregando o Evangelho do Reino? Será que nós estamos realmente falando de Jesus? Sabe que Jesus diz em Mateus 24, que nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Ele há de voltar, mas Ele diz que vai voltar, e eu creio nisso, e Ele diz que virá como um ladrão na noite.
Ele fala que nos tempos de Noé, vá lá para o versículo 38, eu quero dizer isso para você, glória a Deus, eu quero dizer isso para você. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, Mateus 24, 38, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, ou seja, todos morreram. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. O Senhor virá repentinamente. Nós estamos prontos para ir para o céu com o Senhor, para sermos arrebatados num piscar de olhos com o Senhor. E Ele fala que nós estamos vivendo esses dias de casando, se bebendo e comendo e dando-se casamento, como naqueles dias. Por que eu estou trazendo essa mensagem para hoje? Porque nós estamos ouvindo tantas desgraças, tantas coisas ruins, e a Bíblia já falava sobre isso. Jesus já ensinava os seus discípulos sobre isso. Vede esse templo, essas construções, não sobrará pedra sobre pedra, não sobrará pedra sobre pedra. O que nós podemos fazer nesses finais dos tempos, o que nós podemos ter como atitude, o que Jesus está ensinando, que nós devemos ter como atitude, nesse final dos tempos, com tantas desgraças, tantas coisas ruins. Ele ensina em Mateus capítulo 25, versículo 34, versículo 35, ele diz, ele está ensinando: pois eu tive fome e vocês deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Nós devemos ter ações práticas de socorrer aos necessitados, de dar o que comer, dar o que beber. A Bíblia diz que quando você, muitas vezes, ao você dar de comer, dar de beber, você pode estar abrigando, às vezes, anjos que você nem sabe que é da parte de Deus, e você está fazendo a um desses pequeninos, e Jesus diz que a Ele você o fizeste. Eu não quero que Satanás prevaleça na minha cidade. Eu não quero que Satanás prevaleça na minha família. Eu não quero que Satanás prevaleça nessa nação e muito menos na minha geração. Porque a Bíblia diz que o príncipe das trevas opera neste mundo. Nós temos que combater os demônios, a Satanás, com oração, com jejum, com conhecimento da palavra, com autoridade. Foi para isso que Deus nos chamou, para fazer a diferença nessa geração, para fazer a diferença nessa cidade. Ele diz aqui que muitos no final dos tempos surgirão falsos profetas. Esses falsos profetas, eu quero dizer para vocês que os falsos profetas, quando a gente fala profeta, para quem é mais religioso, quando falo em profeta, eu não estou falando profeta de Deus, não estou falando homens usados poderosamente, profetas do Senhor que estão na casa de Deus, mas os falsos profetas, eu quero dizer para você que é o ocultismo, o espiritismo, os demônios, a macumbaria, a magia negra. Esses são os falsos profetas que têm operado sinais e maravilhas nos dias de hoje, e as pessoas acreditam. Moisés, um homem cheio de Deus, o Moisés usado por Deus. Deus falou para Moisés: pegue o teu cajado e transforma em cobra lá, e Deus fez o cajado transformado em cobra. Deus falou para Moisés: pegue o seu cajado e toque no mar e os peixes vão morrer. E eu quero dizer que lá naquela época, os magos lá do rei do faraó também fizeram a mesma coisa, magia negra. Quem disse que demônio não existe? Quem disse que Satanás não existe? Quem disse que a magia negra não pode operar sinais e maravilhas?
Quem disse que os demônios não podem operar e manifestar coisas que aparentemente parecem ser boas, mas é o fim da perdição? Em Mateus 24:12, aleluia. Mateus 24:12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Nós temos visto o aumento do pecado, a multiplicação do pecado. É o pai se levantando contra o filho se levantando contra os pais. É sogra contra o seu genro contra a sua sogra. O amor de muitos tem se esfriado. Os casamentos têm sido destruídos. Famílias têm sido destruídas, casamentos têm se dado em separação, e diz a palavra de Deus há 2000 anos atrás, em 12, que devido ao aumento da maldade, do pecado, o amor de muitos se esfriará. Nós temos visto, e é a confirmação da palavra, que o pecado tem se multiplicado, e o amor de muitos tem se esfriado. O amor pela igreja do Senhor tem se esfriado. A gente prega, mas a pessoa não se arrepende. A pessoa não se volta para o Senhor. O amor de muitos tem se esfriado. Nós precisamos receber esse amor do Senhor. Quando você vai lá para Mateus capítulo 25, quando você lê a partir do versículo 31, Deus está ensinando como nós devemos ter amor pelo Senhor. É fazendo a um desses pequeninos, quando vir preso visitar. Mas eu quero dizer para você algo importante, que os espíritas, eles acham que vão ser salvos pelas obras. Eles são cheios de obras. O espiritismo, ele sai pelas ruas, ele dá o que comer, ele visita os presos, ele faz grandes ações boas, mas a palavra de Deus diz que não só pelas obras seremos salvos, mas pela fé em Cristo Jesus podemos ser salvos. Ninguém é salvo pelas obras. Você pode ficar anos fazendo as obras, mas se você não tiver fé em Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva à eternidade, você não pode ter Jesus se você não for a Ele e acreditar que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida. Mateus 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? É uma pergunta. O que é que está acontecendo no Brasil? O que é que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no ano de 2011? Estamos no começo do ano, estamos no mês de abril, e tantas desgraças de janeiro, 4 meses de puras desgraças têm acontecido. O que demais vai acontecer até o final do ano? Recentemente fizeram um filme chamado 2012, que se fala do fim dos tempos. Eu não assisti esse filme, mas soube alguma coisa a respeito. Mas em 2012 fala que vai acabar o mundo. Ninguém pode dizer que o mundo vai acabar em 2011. Ninguém pode dizer que o mundo vai acabar em 2012. Podem fazer filmes, podem distribuir folhetos falando da palavra de Deus que o mundo vai acabar em 2012. Os pseudos cristãos podem fazer folhetos dizendo que o mundo vai acabar em 2014. Mas Jesus é claro, ninguém sabe nem o dia nem a hora que Ele virá. Só Deus sabe o dia e a hora que essas coisas irão acontecer. Ninguém sabe, não foi revelado a ninguém. E se alguém diz que o mundo vai acabar em 2012, esse é um falso profeta, porque só Deus diz que Ele virá com uma nuvem de glória. Ele diz que vai separar os seus homens, as suas pessoas, o seu povo, vai separar como ovelha separa dos bodes. Ele diz em Mateus 24 que assim como o ocidente vai para o oriente, assim como o relâmpago escala do oriente para o ocidente, assim será a vinda do homem, assim será a vinda de Jesus. Ele diz que todo joelho se confessará e todo joelho se dobrará, todo mundo vai ver. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus não vai aparecer numa casa, Jesus não vai aparecer numa igreja, Jesus não vai aparecer em Jerusalém, Jesus não vai aparecer no templo de Jerusalém, Jesus não vai aparecer na minha casa. Jesus virá sobre a nuvem de glória, Jesus virá sobre a nuvem de glória e todo mundo vai ver quem é o Senhor. Todo mundo vai ver. Alabaxaraba canta labarraias. Orabaxiri canta labanás senecaias.
Então os poderes do céu serão abalados. Aleluia. Você cantará barra. Ana machura bacanda na barruri candeas e canterá. Haste canderebias, tole candereas, erebishiribicas. Os olhos de Jesus estão em todo lugar. Não há nada oculto que o Senhor não saiba. Não cai um fio da sua cabeça sem que Deus permita. Deus, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Deus tem controle do universo. Não adianta nada os cientistas fazerem dezenas de descobertas, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a única revelação que Deus nos deixou. Quem quer conhecer mais de Deus, leia a Bíblia, a palavra, e creia que ela existe e que ela é poderosa para operar sinais e maravilhas. Eu quero entrar na história. Quando eu comecei a ler Mateus capítulo 24, quando eu comecei a ler Mateus capítulo 24, o título começa assim: o sinal do fim dos tempos. E quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Porque eu fui lendo Mateus 24 e Jesus começa a falar das coisas que hão de acontecer no final dos tempos. E eu falei: Senhor, essas coisas têm acontecido. Estas coisas que o Senhor disse têm acontecido. O Senhor está à porta. O Senhor em breve está voltando. Eu tenho visto nação contra nação. Eu tenho visto reino contra reino. Eu tenho visto fome em vários lugares. Eu tenho visto o início das dores. Eu tenho visto terremotos em vários lugares. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E eu tenho visto o evangelho do reino sendo espalhado, as igrejas se abrindo. Oh Deus, o que adianta nós pregarmos prosperidade? O que adianta nós pegarmos tantas coisas que a sua palavra nos ensina, é boa, perfeita e agradável, se a pessoa não se arrepender? O princípio, o começo de tudo começa pelo divino arrependimento de coração. Eu comecei a chorar quando eu comecei a ler Mateus 24, porque ele fala assim, no versículo 18: quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Ele está dizendo assim, a minha interpretação que ele fala nesse versículo, é para nós deixarmos todas as coisas velhas para trás. Muitas vezes nós estamos apegados às coisas materiais e queremos levar consigo, queremos pegar a nossa casa, o nosso carro, aqueles bens que nós conquistamos e queremos levar para o túmulo, para o caixão, queremos levar até para a eternidade, mas essas coisas ficarão aqui. É como a mulher de Ló, quando fugiu de Sodoma e Gomorra, quando Deus deu uma ordem para eles, para Ló e para sua esposa, dizem: fujam para o monte, fujam para o monte, fujam para o monte e não olhem para trás. Nós precisamos ir para o Monte Santo de Sião. Nós precisamos ir para o Monte de Sião. E nós precisamos ir para o Monte de Sião, para o Monte das Oliveiras, para o monte da sua casa, para o quarto da sua casa. Nós precisamos ir e não olhar para trás, não olhar para as coisas velhas, não deixar ser corrompido pelas coisas que temos e possuímos, para não virarmos sal.
Versículo 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Poxa vida, que esteve, cara. Como Jesus é tão tremendo, tão maravilhoso. Jesus, em Mateus 24, ele foi detalhista. Ele detalhou os finais dos tempos, ele deixou claro que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e que eles realizariam grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Quantos evangélicos e cristãos têm corrido atrás de bênçãos, atrás de profecias, e vai ter um evento aqui, vai ter um evento ali, e vai ter isso, e vai ter fulano, e vai ter ciclano, e vai ter coral, e vai ter pregador isso, pregador aquilo, mas não tem Jesus. Diz que haverá grandes sinais e maravilhas e para enganar até os eleitos. Claro, com toda a exceção. Ali você vai para um evento e você vê ali pessoas sendo curadas. Não cabe a mim julgar, mas a palavra de Deus diz que quando nós chegarmos no céu, nós nos expulsamos em Teu nome, não pregamos em Teu nome, não curamos em Teu nome. Jesus é claro e fala, e Ele conhece as profundezas do teu coração. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, seus homens e mulheres cheios de iniquidade e de pecado. Que no nome de Jesus há poder, mas não há poder na sua vida. Ninguém pode operar sinais e maravilhas se não for pelo nome de Jesus. E grandes sinais, se possível, enganariam até os eleitos. Que legal, no 25, porque ele diz: vejam que eu os avisei antecipadamente. Não vai cair uma palavra, um tio desta palavra, dessa Bíblia, sem que tudo isso se aconteça. Versículo 35 diz que os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, que sabe o dia que Ele há de voltar, buscar os eleitos, os escolhidos de Deus. Em Efésios capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E que nós devemos orar com súplica, com rogo, com jejum, com oração santa. Nós devemos orar e ser cheios do Espírito Santo e começar a combater com as nossas orações uma batalha espiritual, como diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, o grande Armagedon, que será travado nas regiões celestiais, os anjos, os santos do Senhor, contra as potestades das trevas nas regiões celestiais. Esse é o Armagedon, o grande conflito. Eu quero dizer para você que em Mateus capítulo 24, nos dias de hoje, em 2011, Satanás está preparando o seu exército, o diabo está preparando o seu exército para combater a Bíblia, para combater os eleitos, para perverter, para corromper, para enganar os eleitos de Deus. Eu quero dizer para vocês que muitos cristãos têm sido desviados, muitos cristãos têm se desviado da palavra de Deus. Coisas atrativas têm tirado os eleitos do Senhor, têm tirado do reino de Deus. Satanás tem feito isso. Nós estamos perdendo o terreno, nós estamos perdendo a nossa casa, nós estamos perdendo a nossa geração, nós estamos perdendo a nossa família para Satanás. Nós estamos perdendo. Mas a vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor. Aquele que me levantou,
aquele que me tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o Senhor, o general, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, para me fazer em vitória, para andar de glória em glória. Deus está levantando uma geração profética escolhida de Deus, começando pela minha vida e começando pela sua vida. Deus está levantando eu e você, para que nós sejamos sábios, prudentes, com autoridade, para que nós sejamos grandes profetas dessa geração, profetas dessa nação, e que vai fazer a diferença. Nós somos como uma bomba atômica no inferno. Nós somos como grandes soldados, amparados pela palavra, pelo Espírito Santo. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada desembanhada, como diz a palavra em Efésios capítulo 6. Nós estamos prontos para guerrear contra as hostes malignas da maldade. Podem falar morro do Rio de Janeiro, pode falar morro de São Paulo, morro de não sei da onde, favela não sei da onde. Mas o Senhor tem uma obra para essas pessoas. Deus, Ele tem prazer na salvação. Deus, às vezes, e muitas vezes, Ele vai até te levar para lugares perigosos, até para lugares difíceis, para situações complicadas. Deus vai até te levar para o inferno, como diz o livro da Rebeca Brown, Divina Revelação do Inferno. Deus pode até te levar no inferno para ver o que está acontecendo no inferno, o que o diabo, o Satanás e os demônios estão fazendo, para que você seja prudente para você combater. Nós estamos vivendo um tempo de bonança com Deus, no mar tranquilo de Deus. Oh, Rabassarabachá. Ah, Senhor, derrama do Teu poder e do Teu Espírito Santo, Pai. Deus está me fazendo cada dia, a mim e a você, mais forte, mais cheio do Espírito Santo. Não há demônio, não há potestade do inferno que vai prevalecer contra nossas vidas, porque maior é aquele que está em nós. Para terminar, eu quero dizer para mim e para você que nós estamos vivendo finais dos tempos. Que nós estamos realmente vivendo os finais dos tempos e que o noivo está às bordas da igreja. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse que a igreja é a noiva. Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja. A igreja precisa estar preparada, revestida, adornada, perfumada com perfume santo. O que está acontecendo no mundo no ano de 2011? O Espírito Santo de Deus vai trazer a divina revelação profética para a sua boca. E quando alguém te perguntar o que está acontecendo em 2011 com todas as desgraças, o Espírito Santo de Deus vai entrar na tua boca, no teu coração. E o fluir da palavra de Deus há de se manifestar para que esse Evangelho seja pregado, o Evangelho do Reino. Sabe, a minha vontade
A minha vontade é de viver os dias de Noé como nós estamos realmente vivendo. Casamento, comendo e bebendo. Mas a minha vontade é de sair pelas ruas. Eu não sei você, mas eu digo por mim, minha vontade é sair pelas ruas e falando: se arrependa porque o Senhor está voltando. Minha vontade é falar para as pessoas que as desgraças estão acontecendo, as coisas terríveis estão acontecendo, porque o Senhor está voltando. O Senhor Jesus, Ele está voltando. Só mais essa para terminar. Em português claro e bem específico, objetivo e direto. Que quem não se arrepender, quem não se voltar para Deus, quem não aceitar Jesus Cristo como o único suficiente seu Salvador, a palavra diz, não sou eu que digo, Jesus deixou isso bem claro, que haverá lugar para essas pessoas, lugar de dor, de fogo eterno, ranger de dentes, a morte eterna, sofrimento eterno, maiores coisas mais terríveis, por toda a eternidade, maiores do que você possa estar passando em vida. Se você tem algum pecado, se você tem alguma coisa errada na sua vida, você pode hoje, na sua casa, se arrepender e falar: Senhor, eu me arrependo de todos os meus maus caminhos, me desculpe por ter desviado a tua palavra, mas eu ouvi a sua pregação, ouvi hoje o que o Senhor disse, e eu estou arrependido e quero me voltar para o Senhor, porque eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o ranger de dentes. E o inferno, ele existe, porque o inferno foi criado por Deus, não foi criado para Satanás. E Deus criou o inferno para dizer que há diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Sobre a nuvem de glória, vem Senhor, sobre a nuvem de glória, vem Jesus, vem Senhor. Quero mais de ti, quero mais de ti, quero correr para os teus braços, quero correr para ti, quero declarar